Olá, eu sou a Lila Lacerda, Head de Marca aqui da ASUS, e hoje a gente vai gravar o nosso segundo episódio do podcast Segura Esse Pod. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai trazer aqui um conteúdo que a gente já queria trazer há muito tempo, né? Um conteúdo que nem sempre a gente vê por aí, em outros podcasts, em outras plataformas de conteúdo, mas que a gente acha bem importante a gente discutir, conversar, enfim, explorar bastante o tema, que é o tema do luto e, enfim, outros assuntos que estão envolvidos a esse né, universo. Hoje a gente está aqui com o Tom. Obrigada, Tom, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E com a Gisela. Obrigada, também estou muito feliz. Imagina, obrigada a vocês. E eu quero começar apresentando um pouco mais quem são eles. Então, Tom, conta pra gente um pouco do Projeto Infinito e como que você chegou até aqui. Eu sou Tom Almeida, eu criei um movimento chamado Infinito, o infinito.etc no Instagram. É um movimento que eu criei em 2017, então a gente já está indo para o 7º ano, que tem como uma proposta muito clara e desafiadora, que é promover conversas sinceras sobre viver e morrer. Então eu sempre pensei, sempre senti assim, falar sobre a morte, falar sobre o luto, muitas vezes é uma conversa indigesta. Então a gente faz diferentes convites. Então a gente promove muitos formatos de conversa, de conteúdo. Então a gente tem muito conteúdo produzido no Instagram, no YouTube, eventos, podcasts, encontros, workshops, então tudo para convidar as pessoas a sentarem, a nos ouvirem e abrir essa conversa, que é uma conversa que é tão necessária e tão urgente. Então a essência é convidar as pessoas para conversar de uma forma sincera sobre a vida e a morte. Boa, muito legal. Você, Gi? Nossa, a Gisela disse, o movimento é Vamos Falar Sobre o Luto, né? Nossa arroba é essa, Vamos Falar Sobre o Luto no Instagram. E esse movimento começou com 7 mulheres, cada uma tinha a sua história de luto, e a gente foi se juntando e resolveu fazer alguma coisa, e a gente começou em 2015 com uma pergunta, uma landing page bem simples, e a pergunta era, vamos falar sobre o luto? E a gente começou a receber muitas histórias, e a primeira história que a gente recebeu 5 minutos depois que tinha postado foi de uma pessoa que tinha perdido a avó há 15 anos. Então era uma conversa que estava ali guardada. E com todas essas histórias a gente criou uma plataforma e o nosso objetivo é criar espaço de acolhimento. Quando a gente escuta a história de outra pessoa, a gente se identifica, reconhece as nossas dores. Então, Vamos Falar Sobre o Luto é um site de histórias de perda, olhando sempre por um lado positivo, não é romântico, lógico, mas por um lado positivo, e a gente cria redes, né? Então, a gente tem também no site uma grande rede de apoio pelo Brasil e etc. E agora um podcast também. Ah, muito legal. Queria começar perguntando, então, no começo, perguntando o que é, então, o luto. Fiquem à vontade. O luto, acho que a gente não precisa dar aqui uma definição científica nem nada, mas o luto, diferente do que muitos imaginam, não é uma doença, ele é um processo, né, e que todos vamos viver. A gente sempre fala da estatística das 18 perdas, né? A estatística é que ao longo da vida a gente passa por umas 18 perdas, incluindo também demissão, falência, divórcio. Mas dessas 18, 5 vão ser bem importantes. Então é um processo recheado de sentimentos difíceis, né? E o conjunto de sentimentos difíceis é uma angústia. E que a gente vai vivenciar e vai atravessar, não tem uma linha de chegada, não tem um lugar que ele acaba, mas a gente vai se ajustando. Então faz parte do ajustamento da vida encarar os nossos lutos. E é esse conjunto de sentimentos difíceis. Conviver com a ausência, quando a gente perde alguém, é um ponto cinza no calendário. A partir dali a vida é diferente. Então como é esse ajuste para essa nova vida? Isso é a trajetória do luto, de um jeito menos científico, mais vida real. Vida real, e eu acho que tem algumas coisas que são importantes as pessoas saberem, complementando isso que a gente está trazendo. Que assim, é um processo natural. Assim, é natural, você rompe, o luto é um rompimento de um vínculo. Aquele vínculo que existia daquela forma, rompeu, quebrou, ele acabou. Então, o que você vai sentir a partir disso é um processo natural. Só que você vai sentir de uma forma, eu vou sentir outra, ela vai sentir outra, porque cada um depende muito da forma, do repertório que você tem,
depende muito do tamanho desse vínculo, como que é esse vínculo, depende do momento do que você está vivendo, então assim, ele é muito pessoal e intransferível. Então isso você vai viver, é um processo natural. Ele é um processo, eu gosto de pensar numa montanha-russa. O luto é uma montanha-russa. Então, assim, de várias emoções, onde todas são convidadas. E elas estão juntas no mesmo momento. Então, assim, até com sentimentos muito contraditórios. Então, você pode, obviamente, estar pensando em tristeza, mas também tem raiva, tem saudade, tem amor, tem alívio, tem alegria, tem culpa, tem gratidão, tem todos os sentimentos ao mesmo tempo. E o tempo, né, o luto tem tempo para acabar? Na verdade, não. Na verdade, aquele vínculo, ele rompeu. Só que a partir desse momento, a sua vida vai se reorganizando. Você vai criando essa nova identidade. Se a gente for falar da morte de uma pessoa importante, quem sou eu sem o meu pai presente? Quem sou eu sem minha mãe? Quem sou eu sem meu marido, meu filho? Então você vai criando essa nova pessoa, mas aquela perda, ela faz parte de você. Então você consegue ir caminhando, mas criando uma nova identidade. Mas aquele luto, aquela cicatriz, faz parte da sua vida. Sim, porque a gente constrói nossa identidade pela relação com os outros, né? Então eu acho que, nossa, o que você falou, eu nunca tinha parado para pensar, né? Um eu morreu também. Morreu. Né? Assim. E eu não sei quem é esse novo eu ainda. E eu vou ter que ir caminhando e vou construindo, e daí eu vou achando uma outra forma, porque rompeu aquele vínculo. Então, nesse primeiro momento, eu consigo estar ligado só no rompimento. E com o tempo, eu vou achando uma outra forma de criar um novo vínculo com essa pessoa. Através das memórias, através das lembranças, através de tudo que você viveu, você consegue incluir na tua vida e ter uma outra... É o que se fala muito, né? A presença na ausência. A presença da ausência. Conseguir conviver com a presença da ausência. Sim. Não, muito interessante. E você falou que tinha esse olhar de cada um atravessa de um jeito, né? E tem uma relação, acho que até questões de religião, talvez de cultura. Mas existe ali pelo menos um padrão mínimo, assim, de um processo de luto que tenha fases... Né? Não tem. Não tem fases do luto. Eu sou da categoria que não tem. Essa questão das fases é muito polêmica até, né? Porque elas fazem muito sentido, né? As fases foram criadas pela Elizabeth Kubler-Ross quando ela acompanhava pacientes terminais, né? Não pessoas em luto, mas que não deixa de ser um luto. É um luto antecipatório que a gente fala. Um luto antecipatório. O que acontece é que quando ela determinou essas fases, muita gente adotou como fases sequenciais. Então vai acontecer primeiro a negação, depois a letargia, depois a barganha. Não. O que acontece é que a gente pode ir e voltar, viver todas essas fases, independente de ordem natural. Você pode, num primeiro momento, estar letárgico, aí lá na frente, depois de muitos anos, por exemplo, a minha avó perdeu o marido, ele tinha 52 anos na época. Uns 20 anos depois, ela estava numa fase de muita raiva dele, porque ele deixou ela sozinha, ela teve que criar 7 filhos. Então foi muito tempo depois. Não é sequencial, né? E isso pode também, assim, você pode estar num momento de raiva agora, e depois lá na frente voltar, e depois voltar para outro, podem, né? Você vai oscilar. O que é legal de dizer também é que a Elizabeth Kubler-Ross tinha um aluno que estava sempre com ela, que é o David Kessler. E depois que ela morreu, ele trouxe uma 6ª fase, que é o significado. Então o significado não é, e a família dela autorizou que ele incluísse como 6ª fase, né? Porque eles estavam sempre juntos. O significado não é a resposta das minhas dúvidas. Por que essa pessoa morreu, né? Por que isso aconteceu comigo? Não, é quando você encontra essa nova identidade e acha um novo significado para essa perda, para a sua vida. Então a 6ª fase é do significado que, de novo, não é o fim do luto, mas é quando você se ajustou e está conseguindo conviver com a presença da ausência. E eu até brinquei, né, que eu sou da categoria que não tem nem nada que possa definir o mínimo de normalidade no luto, não, ele é natural,
Mas cada um vai viver a sua forma. Uhum. E também eu tenho medo de falar isso, que tem um mínimo, porque também daí abre uma gama de julgamento, né? Porque sempre no luto já acontece muito. Nossa, mas você já está saindo? Ou você ainda está chorando? Sim. Então você está tentando enquadrar a pessoa no seu desconforto. Sim. E também se a gente pensar no caso de uma família, por exemplo, se o pai morre, então tem a esposa e 3 filhos. Cada uma dessas pessoas vai viver o luto, eles estão vivendo a mesma dor, o rompimento de vínculos diferentes. Então é o meu marido, é o meu pai, mas também cada um dos 3 filhos vai ter uma relação. Pode ser que o filho mais velho, ele tenha que assumir o papel do pai, como provedor. Então talvez ele não consiga acessar o luto porque ele está ali tendo que trabalhar. Ou então a esposa, que o filho é pequeno, ela tem que assumir esse papel de provedora porque ela não tinha nenhum recurso, ela vai ter que começar a trabalhar e ela não vai ter tempo. Quando a gente olha para as comunidades, né, mais carentes e tudo mais, eles falam, a gente não dá tempo de viver o luto. Então tá lá aquela dor. Então eu acho que é muito individual. Além do teu repertório, tem a ver com o momento. Não, pra mim ficou muito claro que te acompanha, né? Eu acho que essa coisa não é o fim do luto, porque eu sempre tive a imagem de que o luto é um momento e ele passa. Não. Né? E pelo que vocês estão falando, tipo, é uma coisa que vai te acompanhar. Idas e vindas, sentimentos diferentes. Você contando, pra mim parecia que, sabe aquele filme Divertidamente? Sim, Isso. total. Você falando todos os sentimentos, eu imaginei uma sala com todos ali, os personagens falando, Isso. o que é que eu tô sentindo? Então, por exemplo, você está vivendo, você está super bem num dia, e daí você vai a um supermercado e está lá comprando vinho, porque você vai encontrar com os amigos. E de repente toca uma música que te lembra uma pessoa, e daí vai lá, parece que aperta aquela feridinha, que antes ela era gigante, você tinha uma dor tremenda, e agora ela está ali guardadinha, mas pode ser uma música ou pode ser uma caixa de chocolate que te lembra. Do nada pode apertar aquela dor, que pode ser de leve ou pode ser disparar um gatilho. Então a gente tem aquela dor ali, é quase aquela cicatriz que dói quando chove. Tá ali. Sim. E você pode viver bem, Uhum. mas você tem isso com você, é tua marca. E é importante viver Total. bem, né? Eu acho que tem uma questão, você falou da culpa, né? Eu acho que eu tenho, enfim, pouco repertório sobre esse assunto, tanto que eu tô aqui conversando com vocês para poder aumentar o nosso repertório também. Mas o que eu visualizo muito são pessoas que não se permitem viver bem após um luto, né? E é muito complicado, porque você também tá tirando a sua vida, a sua vitalidade, eu quis dizer, né? A vida no sentido de energia vital mesmo, assim. A gente sempre diz que não tem remédio para luto, mas tem ferramentas, né? Então, é quando a gente vai usar a nossa caixa de ferramentas para ir lidando com toda essa situação. E as 2 principais ferramentas é a expressão. Então, a gente não atravessa um luto sem expressar essa dor. E a expressão, ela pode ser de várias formas, né? A arte é expressão, dança é expressão, falar, escutar, tudo isso é expressão. E o acolhimento. É muito importante entender que a gente não passa por um luto sozinho. Então, o acolhimento, ele é necessário. Então, necessariamente eu vou precisar de ajuda, terapia. A dor é individual. Mas o acolhimento, ele é uma ferramenta que favorece demais o processo para que ele seja positivo. Né? E positivo, o que significa? Para que ele seja alegre? Não. Para que ele não culmine numa comorbidade, numa depressão, né? Uma ansiedade, algum tipo de coisa assim. A expressão, por isso a ideia das conversas sinceras é genial, porque o que a gente precisa é se expressar mesmo. Né? Ontem eu pensei no conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que era assim, você já está pronto para falar sobre as coisas boas que a morte te trouxe? Porque, por exemplo, eu estou aqui por causa das minhas mortes. O movimento infinito aconteceu por causa da morte da minha mãe, de um primo e do meu pai. Então foi uma forma de eu criar e lidar com... Criar não, da forma de eu processar e lidar com os meus lutos. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito melhor depois da morte dos meus pais e do meu primo. Queria que ele tivesse morrido? Não é uma escolha, mas a partir disso eu me transformei, eu criei. Mas tem um momento, não é uma coisa de você perguntar, pode ser agressivo, por isso que eu pensei nessa provocação. Você já está pronto? Não tenho, não vejo nada de bom nisso. Sim. Mas tem um momento que você reconhece, consigo falar, não, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, eu tive que buscar recursos em mim que eu não sabia que eu tinha. Então, não é um olhar fofo para o luto, mas é a natureza, a maravilha da natureza, que é o nosso processo de evolução, né, de construção.
Não, muito interessante. E você falando isso, Tom, eu conectei um pouco. Enfim, né, a gente vem de seguro de vida, então eu tenho um contato com histórias de pessoas que perderam alguém querido, e tem esse conflito, né, porque a pessoa que ficou, o beneficiário, ele ganhou ali uma quantia de dinheiro que mudou a vida, né, em muitas histórias muda a vida mesmo, assim. Eu tenho uma história recente, assim, que eu acompanhei, que a pessoa conseguiu comprar uma casa, conseguiu pagar a escola das crianças, conseguiu ter uma segurança financeira que não tinha nem com o marido vivo. Com o marido vivo, E quão é difícil para ela curtir isso. Eu senti ali uma culpa, ela sorrindo, falando, olha minha casa que linda, mas o que me trouxe aqui foi a morte do meu marido. Será que eu deveria estar mais feliz por agora eu ter uma casa? Eu acho que essa complexidade, o luto é isso. essa complexidade. Eu acho que também o olhar para isso era assim, olha o amor que ele me deixou. Isso. Não é essa casa que ele me deixou, olha esse amor. Olha esse cuidado Olha esse comigo. cuidado. Então, para mim é isso, né? De cuidar, assim. Se eu não tiver aqui para dar o que eu dou hoje, eu vou te acolher de uma outra forma, porque vai ser difícil. Então ele está dizendo, para mim, quando eu vejo essa história, o que essa casa está contando? É um pacote de amor, é um pacote, eu vou cuidar de você, eu sei que vai ser difícil quando eu não estiver aqui, então eu vou deixar aqui isso para prover e cuidar de vocês. Então, por isso que eu acho que é importante o repertório e narrativa, né? Sim. Eu posso olhar a casa só como é a morte dele ou olha como ele cuidou da gente. É narrativa, é a mesma coisa, é a forma como eu conto a história. Estabelecer essa nova relação, né? Não com a presença física, mas com a memória. Sim, muito legal. Muito legal. E uma coisa que você falou, Gi, chamou minha atenção também, que eu até pensei, eu quero perguntar isso pra eles, assim. Eu venho muito ouvindo o luto nesse lugar de vidas. Porque até então eu achava que luto era sobre morte, né? Perder alguém, e aí eu estou em luto. Mas eu venho ouvindo muito, por exemplo, o luto dentro da narrativa da maternidade, né? Do luto da mãe, da mulher que você era antes de ser mãe. Exato. Eu venho ouvindo também muito luto em relação ao divórcio. Que você citou. Como que é hoje, assim, esse lugar do luto em vida, ou para falar de outras coisas sem ser morte, assim? O processo é muito parecido, porque é isso, um rompimento de um vínculo. Então, às vezes, um vínculo de trabalho pode gerar um grande luto também, né? Então, o processo é mais ou menos o mesmo. E a gente fala em processo, em jornada, em trajetória, porque ele tem uma evolução, né? O tempo do luto não é o tempo do relógio. Ele tem uma evolução diferente, que é individual, pessoal, cada um vai lidar de um jeito. Mas aquela caixa de dor, né, aquela montanha de dor do início, ela não vai ser a mesma montanha depois de um tempo, né? Ou a gente consegue olhar para trás e pensar, poxa, nos primeiros dias eu não conseguia nem levantar da cama e eu voltei a trabalhar. Então ele é um processo evolutivo. Isso é o luto positivo, saudável, né? E isso acontece também em caso de divórcio, de falência, de demissão, a mãe que morreu, a mulher e nasceu uma mãe, né? Tudo isso, o homem também, e do homem mais difícil porque é de fora para dentro, né? Da mulher é de dentro para fora, então são processos, por isso que quanto mais repertório, quanto mais a gente puder conversar e se expressar, não que a vida fique mais fácil, assim, então eu vou levar numa boa o meu luto. Não é uma receita, né? Não é fale e tudo ficará bem. Não, mas você vai ter ferramentas para lidar com tudo isso, né? Eu acho que acaba sendo também uma autorização, uma validação disso tudo que eu estou sentindo. No Infinito a gente também tem uma série de podcasts, e a gente fez uma temporada, daí a gente no final sempre perguntava para os entrevistados a mesma pergunta. E uma delas era assim, qual o rompimento que mais te afetou? Né? Qual o rompimento? Então tinha a morte da minha mãe, mas também teve o meu divórcio. Eu sofri mais. No meu caso eu falei, a minha separação há muitos anos atrás foi muito mais desafiadora para mim do que a morte dos meus pais. Eu não sofri com a morte dos meus pais, eu sofri muito, mas aquele casamento para mim me desestruturou. Então é isso, e também a gente não está querendo colocar uma hierarquia na dor. Exato. Tipo, não, você sofre mais quando morre a mãe, daí outro aqui. Não, porque para você aquilo abala, né? Então não dá pra gente hierarquizar a dor. E essa régua, né, quando a gente põe uma régua na dor,
isso tira um pouco a permissão que o Tom está comentando, né? Então, por exemplo, uma mãe que perdeu um bebê, ela está vivendo um luto, mas ela vê uma outra mãe que perdeu um filho com câncer. Ela não se sente no direito de ter aquela dor, porque a daquela outra pessoa é maior. Quando a gente põe régua, né, e vai botando medida nas dores e desindividualizando, né, generalizando, a gente vai tirando permissões de expressão, de acolhimento, porque a mãe merece mais do que quem perdeu um cachorrinho. Então, eu não tenho direito à minha tristeza, porque existem tristezas maiores, né? Eu tenho que sair logo desse luto, porque tem gente que tem outras tragédias muito piores. Tá? Então, não é produtivo isso, né? Sem régua, sem hierarquia, a dor é única e individual. Legal. E vocês falaram sobre o luto antecipatório. Dá para se preparar para o luto? Vocês acham? Talvez seja ousado falar que dá, mas eu acho que com o repertório não é que dá, mas eu tendo o repertório, eu falo assim, bom, o que eu estou sentindo é luto. Então se eu consigo colocar num entendimento, obviamente eu tenho mais repertório para atravessar aquilo. Vai ser, eu acho que eu gosto muito de falar assim, com repertório, com rede de apoio, com clareza sobre tudo que está passando, que eu estou passando, a pessoa está passando, se torna mais possível. Então não tem como. E o antecipatório, né, dando um exemplo concreto, por exemplo, um paciente vivendo uma fase muito desafiadora de uma doença que ameaça a vida dele. Então, primeiro ele já está vivendo alguns lutos que ele já está vivendo por perda de autonomia. Eu não posso mais trabalhar. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia antes. O meu papel aqui dentro de casa, eu era o provedor, agora eu sou cuidado. Então, aqueles papéis, aquelas identidades já morreram. Então tem um luto pelo que realmente rompeu e vendo, tipo, ou então, estou perdendo a autonomia. Então, assim, daqui a pouco a minha mulher vai ter que me dar banho. Daqui a pouco eu não vou poder trabalhar. Então ele vai antecipando, então tem esse sofrimento. Ou eu vou morrer. E a família também pensando, quando o papai morrer? Quando... Então começa já uns sentimentos. Daí tem sempre o questionamento. Será que isso é melhor do que uma morte que a pessoa não se prepara, que você fica sofrendo meses? Não tem melhor, vai ser difícil. Mas tem os dois lados, né? O lado do paciente, de quem está vivendo a experiência de fim de vida, e do familiar também, né? Então, e vale a mesma fala, né? Quanto mais repertório, melhor. E até por situações, por exemplo, um adulto que está internado num hospital e tem filhos pequenos. Eu já vi muitas histórias que, por falta de repertório, as crianças são privadas dessa convivência. E pode ser muito saudável que as crianças tenham essa convivência, desde que desejem também, né? Porque é injusto isso, tomar uma decisão e a criança não participar e não poder se despedir. Então, o luto antecipatório vale para os dois lados, e quanto mais repertório, informação e permissão, nunca vai ser mais fácil, né? Mas mais possível, como o Tom disse. E eu gosto de usar bastante a expressão também, que é o que eu trabalho, que a gente faz no Infinito, que é criar repertório e também musculatura emocional. Então, assim, eu vou treinando aquela minha musculatura emocional, mesmo porque nem para o exemplo da criança e tudo mais, de treinando, ela vai se tornar uma criança que tem aquilo, é desafiador, mas ela consegue lidar melhor, ela vai conseguindo lidar melhor. Então, quando vier ao óbito, ela tem mais repertório, ela já passou por aquilo, então ela vai criando essa musculatura, a gente vai criando. Então, eu acho que também o luto antecipatório também oferece isso. Então, trazendo, por exemplo, também num processo de divórcio. Então, sei lá, uma relação ela vem acabando, então vem ali também já se apresenta um luto antecipatório de ver aquilo acabando. Como é que vai ser e tudo mais. Então, também você vai criando uma musculatura emocional para atravessar isso. Vocês falando, eu pensei um pouco até numa história pessoal minha, da minha avó, assim. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então, eu fui perdendo a minha avó, mesmo ela né? Porque é uma doença que realmente tira ali a sua consciência, enfim. Então, e aí eu acho que esse processo, eu fui processando esse luto, né? E aí a morte em si, ela é de outro jeito. Isso. Por exemplo, quando foi meu avô, que foi uma coisa mais abrupta.
não tem certo e errado, nem dor maior, nem dor menor, mas talvez para cada um seja de um jeito, né? Assim, para mim pareceu um pouco mais confortável eu ter tempo de processar, né? Acho que super... E infelizmente não é uma coisa que a gente escolhe. Eu falo assim, eu prefiro essa. Não é. E não a vida vai te apresentar isso. Não quer dizer que eu sempre vá precisar, mas é que essas duas histórias estavam tão próximas uma da outra, que eu falei, opa, aqui doeu mais porque eu não consegui elaborar isso, e pra mim é importante, porque esse é o meu jeito também de ser, ou que eu sinto as coisas, né? Então, é muito, muito interessante, assim, ver que tem uma complexidade, que não são fases cravadas, cristalizadas, assim. E uma coisa que chamou a atenção também, que estavam falando, é sobre crianças, esse assunto, né? A gente já conversou com outros profissionais sobre isso também, porque pra gente, como empresa que trabalha com seguro de vida e fala sobre isso com os nossos clientes que são adultos, a gente vê que muitas das dúvidas deles é isso, né? Assim, eu até comentei, uma cliente que a sogra faleceu e ela estava querendo ajuda para entender como tratar isso com os filhos. É um assunto tão difícil para os adultos ainda, imagina para crianças. Assim, como é que vocês enxergam isso, Gi? Pelo que eu entendi, assim, você acha que tem que ter essa transparência no sentido do processo, talvez de um outro jeito de falar, de contar? Como é que vocês enxergam essa? Acho que tem uma camada que é assim, quando a gente está falando desse tema, né, perda, morte, a gente tem uma tendência ao imaginário. Então, tudo aquilo que eu não sei, eu vou imaginar. E nesse tema, o imaginário sempre vai para um lado negativo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a criança ter o direito de escolha. Porque a gente subestima muito, né, os sentimentos das crianças uma vontade de proteger e etc. Mas proteger do quê? Dela não sentir nenhuma tristeza? E, assim, o limite para um erro grave, ele é muito tênue, né? Porque fazer coisas como... vovô foi viajar, né? A pessoa foi viajar. Eu já escutei histórias assim, né? Eu não quis deixar minha filha triste, então eu preferi dizer... Foi viajar e não me deu tchau, me abandonou. É um rompimento de um vínculo importante. Então, o mundo ideal é que exista total transparência dentro daquilo que a criança pode entender, né? Dentro desse universo infantil. Então, por exemplo, devo ou não devo levar a criança no velório, no enterro? Pergunta se a criança quer, mas também explica o que vai acontecer. Né? Quando eu era pequena, eu estudei numa escola católica que tinha um convento. E aí, às vezes, tinha um velório de uma freira na capela. E eu entrava em pânico, eu ficava apavorada e assim, meio que congelada, com medo de sair do lugar e ver alguma coisa. Então, por quê? Meu imaginário ia por uma coisa muito negativa, né? Muito assustadora. Então, quais são as explicações? Olha, vai ter um monte de gente, a pessoa vai estar dentro de um caixão, o que é um caixão? Vai parecer que ela está só dormindo, mas talvez a temperatura do corpo esteja diferente, ela não vai falar, não vai se mexer, né? E explica, isso vai demorar tanto tempo, o ritual é mais ou menos esse, e deixa a criança decidir se ela quer ou não quer participar. Normalmente as crianças são muito mais naturais do que os adultos. A dificuldade é maior no adulto mesmo, né? Então, a dúvida de leva ou não leva a criança é uma dificuldade do adulto, normalmente, né? Tá até na tua fala, na sua pergunta, você falou assim, se para o adulto é difícil, imagina para uma criança. Às vezes não, obviamente, e não estou falando que para a criança não, mas ela vai na curiosidade, ela não consegue ainda entender o que está acontecendo. Obviamente é mais importante ainda o acompanhamento depois, durante todos os anos que virão, do que naquele momento específico. Então ali também vai ter uma construção de vínculo. Eu acho que também esses momentos desafiadores que você tem coragem de olhar para a criança e para qualquer pessoa, a gente entra numa vulnerabilidade que a gente hoje em dia não pratica, que esses momentos nos obrigam a ser muito vulneráveis e verdadeiros. E nesses momentos a gente cria vínculos, a gente fortalece vínculos. Então eu sempre falo também sobre crianças, tipo assim, eu não posso deixar meu filho me ver chorando. Não, deixa ele te ver chorando, porque daí ele vai entender que você é humano e você está inclusive permitindo, ensinando para ele que quando você for um adulto você pode chorar. Que você não precisa fugir disso. Então também é uma forma de você educar de como se portar numa dor, que você pode mostrar.
E assim, eu também estou triste, está tudo bem, você precisa também autorizar a criança. Porque se o meu pai não chora, eu não posso chorar. Então daí o pai está chorando sozinho no quarto, enquanto a criança está chorando sozinha no banheiro. E daí cada um aquela parede de gelo no meio deles, crescendo cada vez mais. Então é importante também, como na dor, ter essa oportunidade de maior conexão e fortalecimento de vínculo. E a criança vai criando as suas narrativas. Então naquele momento é desafiador, mas vai ser muito mais desafiador nos anos que vão seguir. E se ela tiver esse fortalecimento de vínculo e tiver... saber, mesmo que ela não lembre, mas saber que eu tive a oportunidade de ter ido. Porque depois a narrativa dela mais velha fala assim, meu pai morreu, não me deixaram ir no velório. Exato. Como é que eu lido com isso? Eu não tive a oportunidade. Meu pai, me lembro mais ou menos da minha mãe conversando, e eu não lembro como é que foi, mas eu lembro que a narrativa já é outra. Então essa narrativa também dessa menina com 20 anos na terapia. Sim. Entendeu? O meu pai, ele morreu, mas ele deixou isso aqui para mim. Daí, ainda bem que a gente seguiu bem, que poderia ter sido muito mais desafiador se ele não tivesse pensado nisso. Sim. São as narrativas. E aí você vê, né? Expressão e acolhimento. Quando a gente fica tentando proteger o outro, e tá cada um chorando num quarto, eles podiam estar se expressando e se acolhendo. Né? Muda toda a trajetória. Muda toda, né? Não é sobre aquele momento. É sobre a vida que segue. Aquela pessoa morreu, mas depois tem uma vida que vai seguir. Sim. E tem uma questão cognitiva também, do luto. Porque se aconteceu mesmo, né? Talvez você já tenha perdido alguém e fala assim, você vive, às vezes eu vivo ainda, meu pai já morreu faz alguns anos, minha mãe também, às vezes eu vivo uma coisa, tem aquele micromilésimo de segundo e falo assim, vou ligar para contar. Ou aquele ímpeto de que a pessoa está viva ainda e você quer ainda ter um vínculo. Então, naquele momento, o cognitivo de entender, ali tem todos os sinais, os símbolos que falam morte, a pessoa morreu. Então também vai ajudando na elaboração, do entendimento, porque tem o entendimento cognitivo, tem o emocional, tem o intelectual, tem várias camadas aí que aquilo, ele ajuda nesse processo. Não é uma questão de falar assim, tem que levar, mas é uma questão de compartilhar, porque mesmo nessa conversa que a Gi trouxe, mesmo que ela não tenha ido, ela participou. Você participou a criança do que está acontecendo. Sim. Mesmo não tendo efetivamente se a criança falar, bom, então desse jeito eu prefiro não ir. Não ir, mas ela participou. Não tem problema, mas ela... E concretizou a perda, né? A coisa de ver o corpo tem a questão da concretude, a gente precisa. E tem exemplos, assim, que eu sou mais antiga, né? Mas, por exemplo, quando Ulisses Guimarães sumiu num acidente de helicóptero e o corpo nunca foi achado. Fica um imaginário de que ele pode aparecer a qualquer momento. Então, lutos de mães que os filhos somem. É um luto que tende a ser muito complicado. Muito. Porque eu não tenho aquela concretização de um acidente, de uma barragem. Será que aconteceu mesmo? Será? Isso vai, de alguma forma, tirando o processo natural. Porque de aceitação. E de começar, lembra? Mas e se eu desfazer esse quarto e ele voltar? Ele vai achar que eu não gosto mais. Como que eu caminho na vida? Que a importância do luto é eu viver a dor, mas eu construir a nova vida. Eu viver a dor e construir. É esse que a gente chama hoje, chamado do modelo dual do luto. Que ele vai para esses dois caminhos. O natural é eu oscilar até que eu tenda mais para a vida caminhando. E às vezes eu vou acessar essa dor. Mas e se eu estou preso nesse lugar que é o luto crônico, estacionado ali daquela dor, que eu tenho medo de me mover daqui? Sim, e pelo que eu estou entendendo, esses rituais ajudam a mover. Muito. Então, rituais são super importantes. Muito importantes. E eu acho que esses rituais, às vezes, ele de um lado é super valorizado dos rituais mais positivos, assim, para a sociedade, digamos assim, né? De casamento, sei lá, batismo, sei lá, alguma coisa, aniversário, né? As comemorações, as uniões das pessoas. E esses rituais mais negativos, né, no sentido da perda, da tristeza, às vezes eles as pessoas não conseguem enxergar a importância que eles têm também. Exato. E claro, não precisa ser o funeral, não precisa ser, mas é uma carta que você escreve para se despedir. Eu lembrei do filme, acho que é Capitão Fantástico. Capitão Fantástico. É muito legal. Aquele filme, o jeito que eles escolheram o próprio ritual, né? E honrando a vontade da mãe. E isso faz bem, quando a gente honra a vontade de quem faz muito bem também. E eu acho que também, eu não sei, a gente vai saber falar melhor sobre isso, dessa construção do ritual do enterro, que assim, é uma definição que fala assim, aqui é só dor,
A construção é dor. E quando a gente começa a abrir, que fala assim, aqui é dor, é amor, é celebração, é lembrança, você inclui outros ingredientes que também estão ali, mas por alguma construção que eu não sei qual é, que não começou nesses velórios, assim, aqui só cabe dor. Né? Então tá aqui vinha, né, de preto, de sofrimento, né? E daí quando a gente começa a mostrar que, por exemplo, uma história que eu já contei algumas vezes, no velório da minha mãe, eu me lembro, eu estava no velório no interior, eu estava conversando com uma amiga dela, a amiga dela veio e falou assim, eu lembro tanto da tua mãe, a gente novinha, a gente ia a cavalo, dar aula, na escola, lá no sítio, né? Ela começou a contar história super bonita, aí ela feliz, ela sorrindo e contando, lembrando da amiga dela, nananã. Essa mulher estava aqui, e o caixão da minha mãe estava ali, atrás dela. Então eu vi, a mulher é minha mãe, a mulher é minha mãe. Eu olhei e falei, minha mãe está aqui. Ela está nessa história, ela não está naquele corpo. E daí eu saía e falava assim, de onde você conhece a minha mãe? Conta pra mim uma história, conta pra mim. Então assim, eu falo do velório da minha mãe e eu tenho um sorriso no rosto. Porque eu lembro de histórias bonitas que me contaram, coisas que eu não sabia sobre a minha mãe, eu descobri no velório dela. Chorei, também estava triste, também estava tudo mais, eu também. Aprendi mais sobre a minha mãe naquele dia. Então quando a gente permite nos rituais também isso, é mais ferramenta que eu tenho para viver o meu luto também. E toda essa parte de funeral, né, o velório, o próprio enterro, qualquer que seja o ritual funerário, ele também é um espaço de permissão. Eu acho que essa construção de que um espaço só de dor é muito contemporânea, tem muito a ver com a nossa cultura de negação, né, de felicidade eterna, de negação da dor e tal, do que com o conceito do espaço em si, né, ou o protocolo do espaço em si. Porque o velório, por exemplo, é o lugar onde o enlutado vai ter a maior rede de apoio possível, onde ele pode ouvir histórias que não ouviu, né? Receber o respeito. Tem uma questão de validação social também, tanto de quem se foi e de quem ficou, porque às vezes a gente vai no velório de, sei lá, um colega de trabalho que perdeu alguém que eu não conhecia, mas eu vou por ele. Né? É rede de apoio que se forma. E quando esses rituais acabam, a gente volta para uma vida real que é um tanto solitária, no sentido de que não está todo mundo vivendo o que eu estou vivendo agora. Então a rede de apoio diminui de uma certa forma. Então fazer o uso dos rituais é importante. A gente precisa dos marcos, né? A gente precisa do Réveillon para entender que vai começar de novo, a gente precisa do dia do aniversário. E o marco são rituais que são muito familiares, a gente entende como marco porque todo mundo reconhece. E o ritual funerário, ele é familiar, ele é alguma coisa que eu conheço, num momento que eu estou vivendo um mundo totalmente desconhecido. Que o que vai acontecer daqui para frente, minha vida sem essa pessoa, eu não sei o que vai ser. Isso é uma grande dúvida, uma grande dor, uma grande tristeza, angústia. Então eu preciso de alguma coisa que seja um pouco familiar. E se apegar no ritual traz esse conforto também, né? E de verdade é a rede de apoio, é o momento da concretude, né? De eu poder ver o corpo no velório para todo mundo. Então tem assim, muitas camadas positivas em cumprir com o ritual. O que eu vejo muito hoje, muita gente falando, não, é muito sofrido, eu prefiro pular. É um pulinho, né? O barato sai caro, né? Porque é um pulo que esse chamado vai aparecer em algum momento. Né? Sim, essa conta vai chegar, né? Essa conta vai chegar. E não é uma praga isso, e pode ser que tenha gente que passe mais tranquilo, mas é natural que aconteça, né? Porque a gente precisa viver a dor legitimamente. Sim, e o meu imaginário também de outras culturas, até de filme, da indústria de entretenimento que eu vejo, existem outros países em que é menos sobre dor, né? Que são festas, que juntam as pessoas para comer juntos, beber junto. Também tem ali um outro tipo de repertório que outras culturas podem ter, outros países podem ter, que não é tão igual, né, assim, com o que a gente costuma ver aqui no Brasil, por exemplo. E que eu também sinto, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas assim, eu tenho muita esperança, assim, eu vejo muito uma potencial de mudança. Eu não sei se é porque eu tenho algumas histórias muito, muito recentes na minha cabeça. Por exemplo, eu fui num velório de uma amiga da minha irmã, em que ela colocou bem morrido para todo mundo. Então,
Vocês acham que é uma coisa que, de alguma forma, vocês enxergam acontecendo, assim, com essa conscientização, com essa naturalização da conversa, dessas conversas sinceras? Não sei, vocês acham que é uma coisa que pode vir a acontecer, essa ressignificação também desse momento? Eu espero que isso seja, sim, uma tendência, porque, e assim, naturalmente, pode vir a ser, porque se a gente aumentar a conversa, se a gente aumentar o espaço de escuta também, a gente vai ampliando, e acho que existe esse pedido, de qualquer forma. Na questão dos rituais fúnebres, eles são muito fundamentados em religião. Todos os rituais, em todos os países, eles são fundamentados em religião. E a gente também está vivendo uma ressignificação de religião, né? Então a gente precisa trazer novos rituais para ressignificar, no sentido de que, hoje, qual é o significado de uma coroa de flores? Por que a gente envia uma coroa de flores? Ninguém sabe. Então, o que faz sentido hoje? Né? Por que precisa ser um espaço de tristeza e não de celebração da vida? Eu sou um pouco contra o conceito de, né, americano gosta muito de celebration of life, né? Porque a gente acaba tirando a tristeza do ambiente, não pode. Então, o que a gente pode fazer para honrar essa vida, mas que seja assim, o mais personalizado possível, que tenha muito mais a ver com aquela pessoa que se foi do que com um protocolo pré-estabelecido. Né? E acho que tem vários detalhes, desde a roupa, por que todos os homens vão ser enterrados de terno? E não pode ser com uma roupa. Eu tenho um tio que morava na Bahia, ele sempre morou na praia, ele fazia brincos, ele fazia artesanato, ele era hippie. E quando ele morreu, botaram um terno. E aí a filha dele olhou e falou, mas isso não é o meu pai. Né? Ele tinha que ser enterrado de chinelo, de bermuda. Né? Então, o que mais? E que tipo de música que pode ser mais significativa para quem está participando também? Então, tomara que isso vire uma tendência. E acredito que sim, porque a gente também está ressignificando uma série de crenças. Né? Então, é bom. Eu vou ser mais assertivo que a Gi. Sim, está mudando completamente. Eu acho que tem um movimento, a gente é responsável por isso também. Assim, eu faço esse trabalho há 7 anos. A gente vem cada vez mais, por exemplo, como base, assim, o número de seguidores que eu tenho na nossa página. Vem crescendo assim, num número muito maior. A gente tem milhares de seguidores, dezenas de milhares de seguidores que estão dispostos a conversar sobre isso. A gente tem uma parceria com Quebrando o Tabu, que é uma página gigante. Então, assim, toda semana a gente está falando com milhões de pessoas, dando repertório, trabalhando pra caramba num conteúdo de qualidade. A Gi tá com eu trabalho nos cemitérios diretamente também, fazendo essa mudança. Podcast, eu tenho podcast, a gente tá aqui gravando isso, a gente tá abrindo as conversas, cada vez mais tá indo pra mídia, cada vez mais. E em termos práticos agora, assim, gente, uma dica do que fazer ou dizer para uma pessoa que está passando por um processo de luto. Olha, dicas do que não dizer, a gente tem várias. Pode ser também, gente. Pode ser não dizer. Assim, no geral, o que a gente sempre comenta é que as pessoas ficam incomodadas de não ter o que dizer, de não saber o que dizer. Quando, na verdade, ouvir é melhor, talvez, né? Emprestar os seus ouvidos talvez seja mais legal do que você emprestar a sua fala, né? Em toda a minha experiência, eu repito isso sempre, eu cheguei a uma frase que foi um professor que me trouxe também, que é a única que funciona, que deve estar doendo muito, que é isso, eu vou validar a sua dor. Porque aí, indo para as frases que não são legais e que às vezes as pessoas falam com boa intenção, mas que no fundo tem muito mais a ver com o incômodo dela em lidar com o luto do outro do que com a dor da pessoa, com a empatia de se colocar no lugar da pessoa, né? Força, né? Que você seja forte no maior momento de vulnerabilidade. De onde eu vou tirar forças? Por que você está me desejando isso? Se eu só preciso de alguém que me carregue no colo, né? Então, e outras mais graves, né? Como, por exemplo, Deus sabe o que faz, Deus não vai te dar uma carga mais pesada do que você possa carregar. Você vai entender. Ou depois você tem um outro filho, você é jovem. A pessoa pode estar num lugar melhor agora, porque comigo era muito ruim, realmente. É verdade. Tem um texto do Manuel de Barros que ele fala sobre a dor, sobre a perda, e daí sobre a morte de um filho, falando para uma mãe, e falando assim, que palavra eu posso dizer? Existe uma palavra para diminuir a dor dessa mãe?
Qual palavra no mundo você poderia dizer para diminuir aquela dor? Não existe o que dizer. Então tem que dizer, tipo assim, eu reconheço que deve estar doendo muito, eu estou aqui, eu vou junto, ou eu só estou, é estar com a pessoa. Como é que eu cuido? E eu acho que também, acho que a atenção é olhar mais para a pessoa do que para a sua própria dor. Então cuidar de não projetar, tipo assim, quando meu pai morrer, eu vou estar... Então eu estou olhando a mão da morte da mãe, do pai dela, mas eu pensando na morte do meu pai. Então cuidado com a projeção que a gente faz. Então de achar que está mais ou menos, então não se projetar. E conseguir ampliar o olhar, tipo assim, como é que eu trago conforto? Eu vou ajudar ela a sentar no lugar mais confortável. Eu vou trazer uma água. Eu vou trazer, e isso se amplia além do velório. Como é que eu vou trazer no conforto? Porque assim, naquela morte eu não tenho o que fazer. Todo o resto eu consigo ir colocando uma almofadinha, uma cobertinha, uma comidinha. Como é que eu vou ajudando esse conforto? Porque aquela ferida, que é uma ferida, pensa numa ferida aberta, exposta. Quando você tem alguém com uma ferida aberta, você fala assim, o que eu posso fazer pela tua ferida? Nada, né? Ela está lá regenerando. Todo o entorno eu posso. Tá bom, eu vou lavar a louça para você. Isso é fato. Eu vou cozinhar para você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você pode ir cuidando desse entorno para que ela possa ir se recuperando. Mas aquela ferida, você não tem o que fazer. Você não tem esse poder. Todo o resto você tem. E às vezes, muito mais fazer do que dizer, né? Que, como o Tom disse, que você pode trazer para essa pessoa. Tem um hábito americano que é muito legal, que as pessoas, depois do velório, tem sempre uma recepção. E a função dessa recepção, o encontro na casa da pessoa, ou até em algum lugar, é que os convidados possam trazer comida. Já pensando que aquela pessoa vai se desorganizar, a vida dela está bagunçada. Então, assim, a comida está garantida. Cada um traz um prato, não para comer na recepção, mas para a semana. Né? Então, oferecer uma faxina, sabe? Coisas Tô no assim. supermercado, eu vou passar e vou te deixar uma compra, tá? Fui na feira hoje, tô deixando aí para você. E recorrendo de novo a Manuel de Barros, como se eu fosse mas eu gosto de algumas coisas, mas é que esse mesmo texto de Manuel de Barros, ele termina contando também de uma outra história, que teve a morte de alguém na família e tudo mais, e de repente ele abriu a porta, tinha um presente na porta. Eu não sei se eram flores ou comida na porta, tá? Mas o cartão fala assim, passei só para te deixar isso, eu não quis atropelar a sua dor. Porque é isso também na ânsia de fazer a gente acaba atropelando, eu só quero silêncio, e a gente vai atropelando, então é importante você ter esse olhar ampliado também, tipo assim, então vamos se organizar, tá bom, então meu papel vai ser, vamos nos organizar como amigos, e cada um vai mandar uma comida durante a semana, não vai todo mundo mandar sopa, e alguém perguntou se ela gosta de sopa? Desde que ela goste, desde que ela queira. E todo mundo começa a mandar canja. Desde que ela não tenha uma pessoa que cozinha, né? Eu tive um amigo, um americano, que eu estava na casa dele agora, inclusive, que daí, na verdade, mas o marido dele foi atropelado, então estava numa semana, chegou um dia que ele falou assim, olha isso aqui, só tem sopa na minha geladeira, tanto que as pessoas, então também a gente tem que ter esse olhar ampliado, não sou eu. Como é que nós, como rede, a gente pode cuidar? Então vamos se organizar? Não impor uma coisa também. E cada dia um dia vai cuidar. Tá hoje é meu dia, eu que vou dar o apoio, vou estar por perto. Eu faço faxina, Então como é que a gente vai criando? É bonito, eu gosto disso da história. Como é que, como comunidade, a gente pode cuidar um do outro? Isso é muito legal, e respeitar muito essa individualidade, né? Porque às vezes o que a gente está considerando que possa ser a dificuldade da pessoa, né? Eu já vi casos assim, a pessoa aliviava a dor fazendo faxina. Isso. E aí, quando ela leva, eu já não tinha mais lavando roupa. E não tinha, porque passava todo dia alguém já lavava todas as roupas, né? É muito bom, porque a gente tem uma vontade de fazer mais pelos nossos, né, pelas pessoas que ficaram aqui, dos nossos clientes. A gente já oferece apoio psicológico, apoio de consultoria financeira para ajudar a administrar aquele dinheiro, porque a maioria das vezes a pessoa não sabe nem o que fazer com aquele dinheiro. Isso. Né? E aquele dinheiro precisa realmente servir para esse luto, não só para o luto, mas para o futuro. Então, usar de forma inteligente, né? Fazer uma gestão desse dinheiro. Então, a gente oferece um pouco esses dois, mas a gente sempre pensa, tinha mais alguma coisa que a gente possa, né, fazer por essa pessoa? Ouvir. Que vocês estejam cada vez mais preparados para ouvir essa pessoa. Saber fazer as perguntas claras que mobilizem essa pessoa aí acolhedora a ela, puta, eu consigo falar, eles conseguem me ouvir. E daí você vai entender, porque não tem como você já ter um cardápio pronto. Vai muito do que a pessoa falando, daí fala assim, bom, o que eu estou ouvindo? Ou então,
na entrelinha do que ela está falando, você daí tem algo que é no benefício que vai apaziguar aquela dor que ela está falando. Talvez ela não vai falar assim, eu queria uma casa, mas o meu medo é que ou vai falar sobre educação, sei lá. Ela está falando na entrelinha, então eu acho que o mais importante é o maior valor que existe no mundo hoje é vocês poderem oferecer uma escuta para que falar o que você está dizendo é isso vai te apaziguar nessa dor. E essa escuta pode culminar em questões práticas mesmo, né? Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade ou são situações muito delicadas no pós-perda, algumas burocracias que se apresentam de uma forma muito delicada, como, por exemplo, eu tenho que cancelar coisas dessa pessoa, eu vou cancelar esta pessoa no meu plano de saúde, eu vou cancelar o título do clube, eu vou cancelar a matrícula da escola. São situações dificílimas. É viver a morte de novo. É viver a morte de novo. Mas são questões práticas que alguém pode resolver por ela, sem ela ter que... mas aí a gente está protegendo a pessoa de viver a tristeza. Não, você está dando espaço para que ela tenha que viver, para que ela viva a tristeza. Para mim é importante fazer isso. Eu quero fazer. E que seja uma escolha. Por isso a escuta é a primeira coisa, mas ela pode culminar em questões práticas. Faz todo sentido. De apoio e acolhimento. Faz todo sentido, porque a gente, não só a gente, mas nossos corretores de seguro, que são parceiros, que muitas vezes fazem a venda desse seguro, eles precisam lidar com essas pessoas para pedir um documento, né? Para pedir uma coisa super difícil, porque como é que eu vou atravessar a dor dela ali em poucos dias daquela morte, né? Em poucos dias de luto, para pedir um documento, uma coisa médica, né? É muito difícil, É difícil, e tem outras camadas, que além de escutar e ver o que a pessoa quer, mas também estar preparado para receber a demanda, né? Vou dar um exemplo. Tem vários exemplos, tá? Nos hospitais, quando uma pessoa falece, vai para um necrotério. O necrotério do hospital sempre é na garagem ao lado da lavanderia. Não é justo ter um espaço mais digno para a pessoa receber essa notícia de uma forma mais humanizada, acolhedora? Eu vou ter que tirar certidões no cartório. Eu vou no cartório para tirar uma certidão de casamento, a escritura da minha casa nova, acabei de vender um carro, e na mesma fila pode ter alguém que está tirando uma cópia da certidão de óbito. Será que essa pessoa precisava ficar ouvindo sobre a alegria do outro? Ou será que ela não está super incomodada de ter vontade de chorar nessa fila? Ela não merecia uma salinha mais privada, né? Que tivesse uma caixinha de lenço, um copinho de água, porque a situação é delicada e reviver isso é muito difícil. Então tem a questão do repertório de novo. Quanto mais repertório, mais instrumentalizado a gente fica para também lidar com quem está passando pela situação. Né? E ambiente físico, questões práticas, tudo isso conta. E no caso do corretor, por exemplo, que você falou, ele tem coisas concretas mesmo, que ele vai ter que perguntar. Exato, são coisas que tem. Vai ter. Mas tem a forma de se apresentar e perguntar. Daí vai falar, por exemplo, eu agora vou ter que perguntar umas coisas que eu não gostaria de ter que fazer. Ele vai anunciar o desconforto, ele vai nomear que tem um desconforto. Ele vai anunciar, isso aqui é burocrático, são coisas chatas que eu odeio ter que fazer. Posso te fazer umas perguntas? Então, ali ela já falou, ele tá entendendo que tá difícil para mim. Então ele já falou para ela, eu tô te vendo e eu vou ser cauteloso, eu vou cuidar de você. Então eu já anunciei que vai ser difícil. Ele falou, eu vou te fazendo umas perguntas. Se tiver muito difícil, a gente para. Você me fala? Você vai criando acordos, vai fazendo pedidos, vai apresentando. É como assim, a gente vai atravessar por essa lama aqui, mas eu vou atravessar com você. E a gente vai ter que atravessar, não tem como não atravessar, a gente vai ter que fazer isso. Eu vou te dar a mão. Vou te dar a mão. E eu tô aqui. E eu vou te olhando. Ou ele percebe, porque também aquele sofrimento dela toca no meu sofrimento. Por isso que é muito importante que todas as pessoas que trabalham com isso tenham uma clareza do seu própria relação com a morte e com o luto. Que ele possa sentar numa conversa que eu vejo, né, que a gente faz isso, de pessoas que estão em extremo sofrimento, que é muito difícil estar com a pessoa. E eu tô vendo ela sofrendo, e eu me emociono também. Mas eu entendo que aquela dor é dela, e eu tenho o repertório para ajudar ela. Mas é dela. E ele, por exemplo, daí começa a ver aquela pessoa talvez chorando, e meio que vou fazer de conta que eu não estou percebendo, e vai para a próxima pergunta. Daí fala, vou te dar um tempo. Me emocionei também. Me emocionei também. Sabe, de uma reunião, uma conversa de
não queria estar fazendo isso aqui agora, mas vai ser importante. Vamos junto, vamos no seu tempo. Não, e até perguntar, tem uma outra pessoa que eu posso, isso, possa tratar? Anuncia o que eu vou fazer, Isso não precisa ser que você a gente vai fazer aqui agora, e não entrar no modo mecânico, bora aí preencher. A gente pensa muito nisso, a gente até criou um serviço assim, que chama Guardião, que a gente pede para os segurados, nossos clientes, nomear alguém que não é o beneficiário. Perfeito. Isso é ótimo. Para a gente ter o dado dessas pessoas, o nome, para que a gente consiga tratar com essa pessoa também. Porque é isso, às vezes não, a grande parte dos beneficiários são as pessoas mais impactadas com essa morte. Então, de fato, é difícil, né? E também, eu não sei, provavelmente vocês já devem fazer isso, mas assim, o que são coisas possíveis de antecipar? Exato. Perguntas, que nem a Gi fala dos 90 decisões. Das 90 decisões. Mas assim, nessas questões práticas também, por exemplo, eu vou entregar um formulário. Se eu já tenho os dados da pessoa, entrega preenchido. Né? O que dá para eu antecipar para essa pessoa? Tudo que eu puder. E quando a gente está falando de decisões, né, de planejamento, e aqui vocês vendem um seguro, é uma prevenção, né? De novo, ninguém fica imune, nem o corretor ele vai ficar imune, né? Não sei se você sabe, mas tem uma estatística que diz que o índice de mortalidade é 100%, né? Então a gente vai morrer, 100%. Não vai imunizar, né? Então, que a gente pode, que decisões eu vou ter que encarar nesse momento? Porque também, muito provável é que, quando a gente está falando de seguro, de morte, eu estou pensando na minha morte, mas é muito provável que eu vá cuidar da morte de alguém antes de eu ir, né? Pela ordem natural será assim. Se você está preparado, você consegue reduzir essas decisões, e preparado também emocionalmente, né? Mas tem tantas questões práticas que podem ser prevenidas e deixar esse momento de vulnerabilidade mais voltado para o emocional do que para o burocrático. Né? Então, ter a conversa é fundamental, e não existe um horário certo, nem nada. Essa conversa pode ser muito informal, né? A gente pode estar aqui, a gente está conversando e não, né, ninguém está chorando, não estou desejando a morte de ninguém, nem nada. Mas já que vai acontecer, não é melhor que eu saiba, né? Você prefere ser cremado ou enterrado? Putz, agora acabei de me dar conta que eu não sei qual é a sua música preferida. Qual é a sua cor preferida? Que flores você gosta? Não precisa ser necessariamente uma conversa de o que você quer para o seu funeral, com quem vai ficar isso, não é fazer um testamento, não é isso, mas se aproximar da pessoa e saber. E a prevenção vai tirar, no mínimo, 50% dessas decisões. A história das 90 decisões, para eu explicar, é que eu fiz uma lista de quantas decisões cada pessoa tem que tomar quando tem que cuidar da morte de alguém. Se não houver um preparo, se não houver uma prevenção. E eu cheguei em 90, hoje, na verdade, eu cheguei em mais de 100. E às vezes as pessoas falam, mas você quebrou as decisões, porque, por exemplo, escolher um caixão é uma decisão. Mas eu coloquei assim, escolher a cor do caixão, o modelo do caixão, o tamanho, porque você vai receber perguntas muito incômodas, como qual era o peso e a altura. E que se o atendente não tiver instrumentalizado para dizer, olha, eu vou te fazer algumas perguntas que têm a ver com a prestação de serviço, você saberia me dizer, mais ou menos, se ele está acima de 1,80 m ou abaixo de 1,80 m? Qual era o peso e a altura? Você acredita que ele possa pesar mais do que 90 quilos, só para a gente se adequar aqui com o espaço? Então, tem formas de perguntar. Mas essa decisão, uma coroa de flores, que tipo de flor? Qual é o tamanho da coroa? O que vai escrito na faixa? E essa é muito clássica, porque tudo aquilo que eu não disse em vida, eu quero resumir em uma frase numa coroa de flores. Né? Então são decisões muito difíceis, que se você já tiver pensado em tudo isso antes, já tiver tido uma conversa, porque às vezes anota tudo isso em algum lugar. Eu que estou passando por essa situação de ter que contratar o funeral de alguém, eu vou ficar muito mais voltada para as questões emocionais, é muito mais sensível escolher uma música do que eu ter que buscar, decidir qual é o caixão. Isso pode variar de pessoa para pessoa também, né? Eu ter que decidir
ir buscar uma certidão de óbito num cartório, volta, vai para o hospital, retira tal documento, podia estar lá escrevendo uma homenagem. Então a prevenção favorece demais o processo. Elimina a dor? Não, a gente nunca vai ter o poder de tirar a dor de ninguém, mas favorece o processo. Sim. Muito. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente também se propõe a fazer aqui, porque muitas vezes algumas pessoas têm um certo preconceito, assim, né, com seguro e falam, ai, dinheiro, sabe, eu não quero dinheiro porque meu pai faleceu, né? Gente, é justamente isso, a preparação para que não tenha nenhum tipo de prejuízo financeiro alivia. Porque imagina você passar por tudo isso e ainda ter dificuldade financeira, porque aquela pessoa era provedora da família, ou não conseguir pagar, né, os rituais, que é um dinheiro significativo ali. Então, não é para deixar você feliz, não é para diminuir a sua dor, né? A gente fala muito sobre isso, assim, é para dar uma estrutura ali, para amenizar dores de cabeça que a gente sabe que podem existir, e você seguir o processo sem mais uma intercorrência. Exato. Né, que são as dificuldades financeiras que muitas famílias passam mesmo. Que é uma camada importante, né? É difícil. Né? Passam porque perdem o provedor ou provedora. A gente sabe que o nosso país tem muitas famílias que são chefiadas por mulheres mães solo, ou uma única pessoa naquela família que às vezes é de 8, 10 pessoas, que tem uma única pessoa que é provedora. Então acontece alguma coisa com ela, e nem necessariamente é morte, tá? Fica doente, fica inválido, e não produz mais dinheiro, aquilo ali se desestabiliza de um jeito que piora já esse sentimento, né, de perda, de luto, enfim. Então, é super importante. A gente também fala, eu vi que você tem uma tatuagem da impermanência, então, achei muito legal. A gente fala muito sobre isso, né? A impermanência, as coisas da vida. Não tem como saber quando vai ser, né, 100%, vai ser. É a única certeza. É uma estatística. Estatística, gente, não sou eu que estou falando. Então, é uma coisa que a gente tem certeza nessa vida que vai ser. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que tem jeitos de se preparar um pouco melhor, né, no sentido de conscientização, conversas difíceis que tornam a vida mais fácil, né, se preparar financeiramente o que está ao seu redor, até para você mesmo, assim, eu não tenho independentes financeiros, então meu seguro é muito voltado para, se eu ficar doente, se eu ficar inválida, eu quero preservar a minha independência financeira, né, minha autonomia. Então pensar nesses lutos também em vida, que a gente conversou aqui, né, de uma pessoa que eu era e não sou mais, né, de uma relação que eu tinha e não tenho mais, enfim. Acho que é uma conversa muito, muito importante, muito ampla, muito realmente assim, especial de ter, porque abre os nossos olhos, né, e a gente começa a pensar em outras coisas que a gente podia evitar ali, mas que é bem importante de pensar. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta que o Tom faz, né, fez ou faz, eu não sei a frequência disso no seu conteúdo, mas que a gente achou muito legal, que é o que vocês precisam para morrer em paz. Tom, o que é que você precisa para morrer em paz? Eu acho que a primeira coisa é ser cuidado, principalmente dor física, né? Que eu esteja na mão, se eu estiver, né, no processo final de vida adoecido, que eu esteja na mão de uma equipe muito humana que cuide da minha dor física, que saiba manejar a minha dor física, para também depois poder cuidar das minhas outras dores que forem surgir. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que estar cercado das pessoas que eu amo, né? Poder falar, ouvir que eu fui amado, que eu amo, lembrar das histórias, poder ter oportunidade de celebrar e a consciência de que eu estou indo, sei lá, que eu deixei alguma marca que eu pude ajudar a construir um mundo um pouquinho melhor, pelo menos ao meu redor. Acho que é isso. Bom, você, Gi? É mais ou menos a mesma coisa também, né? Se eu pudesse escolher, óbvio que eu escolheria aquela modalidade de morrer dormindo. Mas que nesse momento eu esteja rodeada de amor e podendo ser cuidada. Né? E cuidada com autonomia de escolha, com escuta. Que as minhas vontades sejam ouvidas. E rodeada de amor. Estou apostando aí nos meus filhos para que eles me deem muitos netinhos, porque eu tenho muita gente em volta. Mas com essa tranquilidade de poder olhar para trás e ver uma bela história. Muito legal. Obrigada, gente, pelo papo. Foi muito bom.
Muito interessante. E tomara que seja o primeiro de muitos, porque, de fato, a gente precisa abrir essas conversas, de tornar esse assunto mais natural nas rodas. Né? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também que assistiu nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Deixe os comentários aqui se vocês quiserem, enfim, comentar alguma coisa, compartilhar, dar like, enfim, o que vocês tiverem vontade de fazer, por favor, interajam. A gente está aqui para fazer essa troca acontecer e ser ainda mais legal. Tá bom? Obrigada, até o próximo.